O assunto agora é cultura corporativa. Nós estamos falando, né, do ponto que muita gente confunde. A maioria nem sabe o que é cultura corporativa. Eu já vou lhe explicar, né? O que é uma cultura corporativa? Resumidamente, na prática, né, tirando aquelas monte de frases teóricas, né, a cultura é o seguinte, é mais ou menos assim, olha, é assim que as coisas são feitas por aqui. Isso é uma cultura. Então, é um conjunto de premissas, de valores, de crenças, e obviamente de comportamentos, que determinam o que é a sua empresa. É uma força invisível, que vai moldando quem vai entrando lá. É a cultura de uma empresa que determina quanta intensidade aquela empresa vai ter em busca dos seus objetivos. É a cultura de uma empresa que determina o quão comunicativo ou não são os times. É a cultura de uma empresa que determina quanta competitividade há entre os membros do time. Então, isso é uma cultura. É um conjunto de premissas, de comportamentos, de valores e de crenças que determinam como as coisas são feitas por ali. Tem gente que confunde. Tem gente que fala assim, cultura e clima, cultura organizacional e clima organizacional é a mesma coisa. Tem gente que confunde isso. Não é a mesma coisa, Murilo? Cultura, clima? Não, são coisas diferentes. A cultura é o que a empresa é. O clima é o termômetro. O clima organizacional. Ou seja, quando você faz uma pesquisa de clima organizacional, o que você está vendo ali? Olha, eu estou vendo ali apenas o termômetro. Como as coisas estão agora. Mas o corpo é a cultura. Um outro exemplo disso. O clima organizacional é o ambiente. O ambiente é altamente mutável. A cultura não. A cultura não é altamente mutável. É difícil mudar uma cultura. Agora que vocês já entenderam o que é uma cultura corporativa, está na hora da gente ir a fundo, né? Sobre como você faz para mudar uma cultura, para impactar, de fato, uma cultura. Então, nós vamos começar pelo seguinte. Vou pegar o flip chart. Ok, vou pôr o flip chart aqui. Ó. Todo mundo acompanhando aí, né? Já viramos a chavinha aqui da missão. Pessoal, o modelo que eu mais gosto de cultura corporativa é de um cara chamado Charles Randy. Esse assunto cultura corporativa, há muita confusão dentro dele, sabe? Há muitas teorias, há muitas filosofias sobre esse assunto cultura. E o que eu mais me identifico é o do Charles Randy. O que o Charles Randy faz? Ele separa 4 tipos de cultura. 4 tipos de cultura. O primeiro tipo de cultura é a cultura de poder. Aqui na cultura de poder, ela é mais comum nas empresas menores, tá? A palavra do dono, a vontade do dono, a opinião do dono, conta muito. Então, é muito nítido a influência do presidente. E dentro disso, as pessoas, os profissionais tentando se destacar para chamar a atenção do presidente. Então, há uma alta competitividade entre os membros e uma cultura dessa. A cultura tentando chamar atenção, né? Uma competitividade que tenta chamar atenção. Depois do poder, pessoal, eu vou espirrar aqui. Deixa eu desligar aqui.
Saúde. Muito obrigado. Ok. Depois da cultura de poder, nós temos a cultura de tarefas. A diferença de uma cultura de poder, uma cultura de tarefas, é que aqui na de tarefas, o profissional tem mais liberdade. Então ele tem uma tarefa clara, um processo claro a seguir, e ele vai se virar para entregar aquilo. Então há uma autonomia a mais. Uma empresa desse tipo aqui, as pessoas são mais apegadas às tarefas. Então aqui costuma surgir um pouco mais daquele, isso não é da minha área. Tá? Isso costuma surgir um pouco mais nessa cultura aqui. Olha, eu não sou pago para isso. Não é isso que eu faço. Aí já é outro departamento, né? Depois nós temos a cultura, o tipo de cultura de pessoas. Ora, como o próprio nome já diz, é uma cultura voltada para o desenvolvimento das pessoas, o empoderamento das pessoas. Então essas empresas focam no desenvolvimento de talentos. As pessoas são mais valorizadas, recebem mais treinamentos, mais feedbacks, existem culturas de avaliações, a empresa fornece cursos, faculdades, etc, etc, etc. E existe a cultura de papéis. O que é a cultura de papéis? Se a cultura de tarefas, o foco é na execução das tarefas, a de papéis, o foco é na hierarquia. Então há uma rigidez, posições muito claras no organograma, muito bem definidas, e as pessoas seguem aquela cultura. As pessoas seguem aquela hierarquia. As hierarquias são pouco questionadas e as ações são centralizadas. É uma cultura mais rígida. Murilo, qual que é a melhor? Olha, não tem melhor e nem pior. É mais ou menos como os perfis comportamentais. Tem a que predomina. Murilo, a minha é de poder, é isso? Não, olha só. Não é como gravidez. Ou você está ou você não está. Não, não é assim. Você é os 4. A tua empresa tem as 4 culturas. Mas olha, tem uma que a empresa é mais conectada. Então, a empresa tem um estilo de cultura com o aporte de outras culturas. Mas aquela se destaca. Esses são os tipos de cultura. Agora, você não precisa nem lembrar esses tipos de cultura aí, tá? Você não tem nem que lembrar disso. Eu só estou te contando isso porque é interessante que você saiba diferenciar. E que você comece a conectar ali na sua empresa. Agora que você já entendeu os tipos de cultura, a pergunta que não sai da sua cabeça é a seguinte: olha, como é que eu impacto a minha cultura? Como que eu faço uma cultura mudar? Tem um livro do Falcone, se vocês não conhecem o Falcone, vocês têm uma tarefa agora, uma lição de casa. Vai conhecer o Vicente Falcone. O Falcone tem um livro chamado assim, ó. O nome do livro do Falcone. O que, eu vou traduzir, né? Ficou pequena, a letra é feia. O que importa é o resultado. Esse é o nome do livro de um cara chamado Vicente Falcone. Vicente Falcone. No livro do Vicente Falcone, chamado O que importa é o resultado, ele traz um método dos japoneses chamado PDCA. O método PDCA é um método para fazer com que a empresa se organize melhor,
execute as suas tarefas e procure uma cultura de qualidade. Então, o Vicente Falcone, quando ele trouxe esse conceito para o Brasil, ele foi lá nos Estados Unidos e trouxe o japonês, chefe da linha de produção da Toyota, que era um dos grandes idealizadores do PDCA no mundo. Trouxe esse cara para os clientes dele. Um dos clientes de uma empresa gigantesca, de uma multinacional brasileira, foi perguntar para esse japonês: olha, quanto tempo leva para eu mudar a cultura da minha empresa? Esse japonês respondeu para ele: 5 anos. Se eu não me engano, foi na Ambev isso, hein? Se eu não estou enganado. Ele falou: não, nós não podemos esperar 5 anos. Ele precisa acelerar isso. 5 anos. Mas não tem como acelerar, a gente precisa fazer alguma coisa para acelerar essa mudança. 5 anos. Tudo que ele falava, o japonês, 5 anos. Para mudar uma cultura corporativa desse tamanho, né? A gente está falando de uma multinacional, com unidades no mundo todo. 5 anos. É claro que aqui, o que eu vou lhe mostrar, você não tem que esperar 5 anos para mudar a cultura da sua empresa. Você pode mudar bem antes. A pergunta é a seguinte: Murilo, como eu, que não sou o presidente, como eu, um mero mortal na empresa, vou mudar a cultura da empresa? A resposta é a seguinte: você não vai mudar a cultura da empresa. Você não tem poder para isso. Mas, você vai mudar a cultura do seu time. A microcultura. Mas peraí, Murilo, dá para criar uma cultura dentro de uma cultura maior? Dá. Você sabe por quê? Qual é o jeito de impactar uma cultura? Se você perguntar isso para 95% dos especialistas em liderança aqui no Brasil, nos especialistas, não está errado, tá, pessoal? Não é nada disso, também não estou criticando ninguém, nem citei o nome de ninguém, né? Aí se você perguntar para essas pessoas, olha, como que eu impacto uma cultura da empresa? Eles vão te dizer o seguinte: você impacta a cultura da empresa através de missão, visão e valores. Não é isso? Olha, terno, gravatinha, né? Olha, para você impactar a sua cultura, você precisa ter muito claro a sua missão, visão e valores. Então, vamos definir aí a sua missão. É o que os caras te diriam, 95% deles. Mas eu lhe digo o seguinte: olha, é até interessante esse conceito de missão, visão e valores de uma empresa. O problema é que 95% deles só estão lá para enfeitar a parede. Não tem nada a ver com a cultura. E nenhum impacto sobre a cultura. É uma frase que está colada na sua recepção lá, né? Missão, visão, valores. Então não é assim que se impacta uma cultura. Você sabe como verdadeiramente se impacta e acelera uma mudança cultural? Através de líderes. São os líderes que impactam uma cultura, que aceleram a mudança de uma cultura. São eles. E como é que um líder impacta a mudança de uma cultura? Como que ele faz isso? Fazendo o que um líder tem que saber fazer com maestria. O que é que um líder tem que saber fazer com maestria? Esses dias eu vi um portal canadense e eu concordei com aquilo. O portal canadense estava escrito assim: Leadership is communication. Liderança é comunicação. Um líder impacta uma cultura, e esse é o único jeito de mudar uma cultura, de impactar uma cultura, através da comunicação. Murilo, beleza, eu estou entendendo que eu impacto uma cultura através da comunicação. Tá bom. Como é que eu faço isso na prática? Você não é o cara da prática, Murilo? Então me fala aí. Então vamos lá, vamos botar a mão na massa aqui. Você vai fazer junto comigo esse negócio.
Papel e caneta na mão, pega aí o papel e caneta. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma linha no meio da folha aí, assim, ó, na vertical, assim, ó. E vai escrever assim, ó. De um lado você vai escrever manter, do outro lado, mudar. Então eu quero que agora você pense no seu time, na sua equipe. Ah, Murilo, eu não sou um líder. Então tá, faz esse teste comigo. Pensa na sua área, no departamento em que você trabalha, para fazer esse treino junto comigo. Você que é um líder, eu quero que você faça isso de verdade, não é só um treino. Aqui desse lado, você vai escrever quais são os comportamentos do seu time, ou comportamentos ou valores do seu time, que você quer manter. Que você quer manter. Ou seja, quais são os pontos da sua cultura que você quer blindar? Você pode chamar isso de pontos fortes. Quais são os pontos fortes da cultura do seu time? Não é da tua empresa, não. Você não tem poder de mudar da tua empresa, a não ser que você seja o presidente. É da sua área, do seu setor. E aqui desse lado, o que você quer mudar, o que você quer eliminar. Quais os comportamentos, os valores que você quer eliminar. Por exemplo, quando eu olho para um dos meus negócios, a pergunta que vem à minha mente é a seguinte. Olha só. Pontos que eu quero manter. Iniciativa. Meu time é muito bom para tomar iniciativa. Acabativa. Sempre que eu passo uma ação para eles, eles terminam, vão até o final e me dão um feedback. Inclusive, eu acabei de lembrar que eu estou devendo uma ata de reunião para eles, eu lembrei agora. Né? Então, iniciativa, acabativa, são coisas na minha cultura, do meu time, que eu quero manter. Eu, como líder, criei aquilo neles. Eu dei a eles confiança para executar, sem medo de errar. Isso deu a eles iniciativa. Eu quero manter isso aí, eu quero cultivar isso aí. O que eu mudaria no meu time? O que eu mudaria no meu time seria a visão sistêmica. Ou seja, não olhar só para a tarefa, aquela tarefa, mas olhar para o impacto daquilo sobre o todo. Então eu mudaria, olha só, mudar foco na tarefa para foco no negócio. Foco no negócio. Nota, eu estou fazendo na vida real aqui com você o que eu gostaria de mudar na cultura do meu time. É assim que se muda uma cultura. Esse é o primeiro passo. Identifique o que você quer mudar, o que você quer manter, proteger da cultura do seu time. Feito isso, vou lhe mostrar na prática como você dissemina isso daqui. Depois que está claro para você, olha, o que eu quero que o meu time respire, o DNA do meu time. Qual é o DNA do meu time? O DNA do meu time a partir de agora é isso, isso, isso. Ok. Agora, como é que você dissemina isso? Nós vamos fazer um exercício agora. Você vai pegar a sua apostila, pega aí a sua apostila, página 16 até a página 21. Página 16 até a página 21. E você vai fazer o seguinte. Você vai ler esse material chamado Comunicação e Feedback. Eu quero que você leia esse material, mas não é só ler. Eu quero que você vá acompanhando, tomando nota, grifando. Se você tiver um marca-texto, destacando o que mais lhe chamou a atenção nessa leitura que você vai fazer. Você terá para isso exatamente 10 minutos. 10 minutos para ler esse material da página 16 até a página 21. Combinado? Então, hora de botar a mão na massa, apostila na mão, papel e caneta. Valendo, Rafa? Som na caixa. Ok. Agora você já fez a leitura do material sobre comunicação e feedback. Como você dissemina uma nova cultura no seu time? Ora, através da comunicação
Qual a melhor ferramenta que você tem na empresa da comunicação? É o feedback. Você leu aí no material as dicas que eu lhe dou sobre como dar feedback, né? Eu lhe dou ali alguns passos para que o feedback seja eficaz. Olha, descritivo, específico, pontual, rápido, foco no recebedor, né? E assim por diante. Eu te explico aí também nessa leitura o feedback burger, né? O que é o feedback burger? Reconhece, vai direto na carne, bate, depois reconhece de novo, né? Enfim, tudo isso você tem nesse material, né? Agora, algo que você talvez não saiba é que antes de saber dar feedback, se você não tiver bem resolvido com você, vai tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. Agora você está começando a entender o porquê que a gente trabalhou tanto internamente. Por que você, né, ficou ali se questionando tanta coisa interna, resolvendo tanta coisa interna, inclusive missão, propósito, assuntos, né, dessa profundidade. Por que você fez isso? Porque se você não tiver isso, presta atenção, se você não tiver isso, vai lhe faltar uma coisa básica para se comunicar bem. Eu te mostrei o que fazer nesse texto. Eu te mostrei tudo que você deve fazer. Se você fizer isso aí, você vai ter um sucesso estrondoso como líder. Só que é o seguinte, para fazer isso aí você precisa de inteligência emocional.